Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos agora a última parte dessa catequese sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Essa última parte, como eu falei na aula anterior, será simplesmente uma espécie de apêndice para nós aprofundarmos um pouco mais a questão da veneração das imagens sagradas, como que a Igreja definiu essa questão no século VIII. Mas antes de ler o que a Igreja manifestou no Segundo Concílio de Nicéia, eu lerei o livro do Êxodo, no seu capítulo 20, apenas para que possamos contextualizar por que paira alguma dúvida sobre essa questão até hoje, em especial por conta do erro que é semeado pelo protestantismo também no meio da Santa Igreja Católica, como nós veremos. Vamos aqui, livro do Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. A partir do versículo 4 é que começa. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a partir especialmente dos versículos 4 e 5, houve uma proibição expressa para os judeus acerca da elaboração, da construção de algumas imagens. Nós veremos que não foi nem sequer uma proibição geral para toda e qualquer imagem. O Catecismo de São Pio X, inclusive, especifica melhor essa questão. Nós acompanharemos também por ele, que é mais completo e até define melhor essa questão. Mas antes disso, eu penso ser importante nós lermos o Catecismo da Igreja Católica. Na aula passada nós lemos o que o compêndio falava acerca dessa questão, mas o Catecismo é um pouco mais completo e ele cita integralmente não somente o Segundo Concílio de Nicéia no século VIII, mas também traz uma citação importante de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Comecemos então pelo Catecismo, eu explicarei o Catecismo e depois nós acompanharemos
pelo Catecismo de São Pio X. Vamos lá. O que eu lerei hoje está nos parágrafos 21, 29, 2129 a 2131 do Catecismo da Igreja Católica. O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que o Senhor vos falou no Horebe do meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Há aqui uma outra citação do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 e 16. Eis aí o Deus absolutamente transcendente, que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Eclesiástico 43, versículos 27 e 28. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. Sabedoria 13, versículo 3. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação por meio do Verbo encarnado, como são a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Então, percebamos duas realidades. Em primeiro lugar, naquele momento, Deus, na sua pedagogia, ele queria, dentro do seu povo, do povo escolhido, do povo de Israel, ele queria quebrar a característica muito própria do paganismo, que é uma característica, inclusive, não somente do paganismo naquele momento histórico, mas até hoje. O que os pagãos faziam? Os pagãos, como fazem até hoje, idolatravam falsos deuses, às vezes esses deuses representados até por animais. Então, o paganismo, o que era próprio do paganismo era transformar uma criatura em Deus, como fizeram os próprios israelitas com o bezerro de ouro. O bezerro de ouro, ele é uma boa representação disso que eu explico agora, porque foi exatamente o que os israelitas fizeram. Ali foi uma perversão pagã, como inclusive aconteceu inúmeras vezes na história do povo de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento. O povo escolhido que se pervertia, se paganizava, idolatrava falsos deuses, colocava demônios no lugar de Deus. Então o pagão tinha essa característica de dar uma imagem e um nome, muitas vezes para uma realidade criada. E com isso, dentro do paganismo, Deus serve o homem. O homem invoca Deus com aquele nome que ele próprio deu a Deus, aquele falso Deus, e através daquela imagem falsa que ele próprio deu a Deus, que muitas vezes é uma projeção do próprio homem. Ao invés de Deus que se revela ao homem, como acontece no cristianismo, é o homem que dá um nome a Deus, é o homem que dá uma imagem a Deus. E é interessante que Deus ele começa a quebrar esse paganismo com o próprio Moisés na sarça ardente. Moisés pergunta qual é o nome de Deus e ele diz: eu sou aquele que sou. Ao mesmo tempo um nome, mas a ausência de um nome, e também um Deus sem rosto. Então, por conta disso, há esta proibição que, como nós acabamos de ler no próprio catecismo, não foi uma proibição geral, foi uma proibição específica, que o homem, o povo escolhido, não representasse Deus, o próprio Deus, através de imagens. Mas as imagens não eram proibidas por completo. Tanto que o próprio Deus, quando fez a arca, quando mandou que a arca da aliança fosse feita, ele mandou que fossem confeccionados querubins, a própria arca da aliança. E aquele episódio que é citado aqui também, que está narrado no livro dos Números, da serpente de bronze,
quando o povo começou a ser, por castigo de Deus, morto por serpentes venenosas, o próprio Deus, quando Moisés suplica a ele em favor do povo, ele próprio manda que os israelitas construam uma serpente de bronze, façam uma serpente de bronze. Então isso deixa muito claro que as imagens, estes diversos acontecimentos que ocorreram durante a própria travessia do deserto, do Egito rumo à Terra Prometida, demonstram que não houve uma proibição completa da confecção de imagens. Sim, sem dúvida nenhuma, uma proibição parcial, mas que se explica justamente nesta pedagogia de Deus que queria quebrar o paganismo, queria destruir o paganismo que ainda estava muito arraigado no coração dos homens daquele tempo, como aquele episódio já citado por mim nesta aula do bezerro de ouro demonstra claramente. Foi só Deus ficar alguns dias, Moisés permanecer alguns dias na presença de Deus, um tempo mais prolongado, que o povo imediatamente, o próprio Arão, irmão de Moisés, sacerdote escolhido por Deus para guiar o povo também, o próprio Arão caiu no erro de dar uma imagem a Deus, a imagem de um bezerro de ouro, como diz o Salmo, um animal que come feno, ou seja, isto é a própria realidade da idolatria. Colocou-se um animal, um ser irracional, para representar Deus no lugar de Deus. Então este era o quadro, mas aí vem a explicação do catecismo muito boa da definição que a igreja deu no Concílio de Nicéia acerca das imagens sagradas a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o acontecimento que muda e que levou a igreja a definir que as imagens sagradas sim são permitidas e devem ser veneradas, nós veremos, porque nós veneramos, e no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós adoramos, não as imagens, mas as pessoas representadas pelas imagens, como nós veremos agora. É o parágrafo 2131 do Catecismo. Foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico em Nicéia, em 787, justificou contra os iconoclastas. Vejam que já havia, evidente que não era o protestantismo, mas já havia um erro, algo, uma heresia que contrariava a fé naquele momento, no século VIII. Então, este traço específico da heresia protestante não tem nada de novo. É o erro dos iconoclastas, dos iconoclastas repetido pela heresia protestante. Justificou o Concílio de Nicéia, no caso, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, aqui está a razão, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Economia é um termo que na teologia significa tudo aquilo que Deus faz para nos salvar. De uma forma bem simples, é isto que significa economia em teologia. Tudo aquilo que Deus faz na história para salvar o homem. Então, o que a igreja compreendeu é que a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da encarnação, não é bem a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como diz o credo niceno-constantinopolitano, gerado, não criado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é gerado pelo Pai desde toda a eternidade, mas a partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna, a partir do acontecimento da encarnação, a igreja entende que Deus ganha um rosto e, por conta disso, há uma nova economia das imagens. Então, isto
torna lícito o fato de que sejam confeccionadas imagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, Deus se fez homem, Deus tem um rosto, Deus tem um corpo. E é interessante, mas por que então fazermos imagens de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos? Porque na realidade, e essa explicação me parece belíssima, eu ao ouvir do Padre Paulo Ricardo, quando nós veneramos um santo, quando nós veneramos os anjos, especialmente quando nós veneramos a Virgem Santíssima, na realidade nós veneramos o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi marcado na vida daquela pessoa. Então aquela pessoa, como São Paulo diz na carta aos Gálatas, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, quando nós veneramos a imagem de um santo, de um anjo, e especialmente a imagem da Virgem Santíssima, na realidade, nós veneramos a pessoa que está representada naquela imagem e adoramos o Cristo que viveu através daquela pessoa, que amou através daquela pessoa. Então, isso é muito belo. Então, o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também transparece, ele também aparece na vida dos santos, nos próprios anjos, que estão também na presença de Deus, mas em especial na vida, sem dúvida nenhuma, da Virgem Santíssima. Vamos aqui continuar justamente com as citações. Em primeiro lugar, uma citação de São Basílio Magno, padre da Igreja, depois uma citação do Concílio de Nicéia e, por fim, uma citação de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Vamos lá, o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. Então, na realidade, quando nós honramos, veneramos uma imagem, nós veneramos o modelo original, a pessoa que está representada naquela imagem. Eu faço uma comparação aqui muito até boba, simples, ordinária. Quem aqui não tem o hábito ou de guardar na carteira a foto da família, ou mesmo uma imagem sagrada, mas eu fico na foto da família porque, ou mesmo no trabalho, eu tenho na minha mesa de trabalho a foto da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, e é evidente que aquela foto não é simplesmente a fotografia. Eu coloco a imagem da minha família no meu ambiente de trabalho porque isto me ajuda a recordar de um dos fins do meu trabalho. É claro que não é o fim último sempre é Deus, mas um dos fins do meu trabalho é o sustento da minha família. Então, colocar ali uma imagem da minha família me ajuda a, durante o trabalho, me lembrar de um dos motivos que me obrigam a desempenhar bem as minhas funções. É claro que também as imagens sagradas estão ali para me lembrar do fim último, que é Deus. Então tem um crucifixo, tem uma imagem da Virgem Santíssima. Então vejam que, na realidade, quando eu coloco a imagem da minha família, a honra que eu presto, é claro que não é a mesma honra, mas a honra que eu presto ali não é a foto, não é a fotografia, é a minha esposa e aos meus filhos. Então vejam que este equívoco dos protestantes, não falemos mais dos iconoclastas, porque quem hoje repete este mesmo equívoco são os protestantes, ele é facilmente debelado. Ele é facilmente debelado com todos esses argumentos. Então essa primeira citação é de São Basílio Magno. E aí depois vem a citação do Concílio de Nicéia. Quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. Então esta é a definição do segundo Concílio de Nicéia. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. E aí vem a citação de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. O culto da religião não se dirige às imagens em si, como realidades,
mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é imagem, diz Santo Tomás de Aquino com a sua clareza e excelência habituais. Então vejam que não há margem para dúvida, mas além disso, eu penso ser importante porque é mais completo que acompanhemos o que São Pio X nos diz, porque São Pio X é interessante, ele não ficará, por isto é que é mais completo o seu catecismo nesse ponto, ele não falará, ele não abordará apenas a questão da veneração das imagens, ele abordará a própria questão do culto à Nossa Senhora, do culto aos anjos, do culto aos santos. Lembremos-nos da primeira aula desta catequese sobre o primeiro mandamento, quando nós falamos, a partir do Catecismo de São Pio X, que para bem cumprirmos o primeiro mandamento, nós devemos prestar a Deus um culto que ao mesmo tempo é interno e externo. E a partir disso, depois de falar do culto que é devido a Deus, e depois de falar daquilo que se opõe ao primeiro mandamento, especificamente a idolatria, São Pio X se questionará se o culto devido a Nossa Senhora, aos anjos e os santos, seria ou não uma idolatria. É isso que São Pio X começa a abordar a partir da pergunta 367. E ele fará isso da pergunta 367 até a pergunta 371. E nós acompanharemos a partir de agora no Catecismo de São Pio X. Vamos lá. O primeiro mandamento proíbe acaso honrar e invocar os anjos e os santos? Não. Não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos. E até o devemos fazer, porque é coisa boa e útil, e altamente recomendada pela Igreja, já que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Muitas pessoas ainda ficam nesta dúvida, porque de fato nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A própria Sagrada Escritura atesta isso, em especial na carta aos Hebreus, mas vejam, essa expressão de São Pio X é muito apropriada. Os santos, os anjos são amigos de Deus, eles estão na presença de Deus, estão muito mais próximos de Deus do que nós. Isso é evidente, isto é uma verdade, é notório isto. Então, é muito conveniente que peçamos a intercessão deles, que além de estarem na presença, além de estarem próximos, além de serem amigos, são filhos. Foram durante a vida e são filhos exemplares de Deus. Então, pensemos mais uma vez uma comparação boba de uma família. Eu sempre falo isso para os meus alunos. É uma comparação muito boba, mas pensemos numa família que tem 2 filhos. E num determinado dia ou numa determinada semana, um filho se comporta de maneira exemplar e o outro se comporta muito mal. Pensemos em 2 filhos que já estão numa idade mais avançada, já na juventude. Chega o final de semana e eles pedem aos pais para sair de casa para alguma atividade evidentemente lícita, mas que demanda uma certa confiança dos pais, alguma atividade esportiva com os amigos, por exemplo. Qual é o filho que tem a maior possibilidade de ser atendido? Foi aquele filho que se comportou bem ao longo da semana ou aquele filho que se comportou mal? É evidente que o filho que se comportou bem, ele é amigo dos pais no sentido de que está próximo, ele honrou, obedeceu os pais ao longo da semana. Então, esses são os santos, esses são os anjos. Acima de todos eles e muito acima, esta é a Virgem Santíssima.
filhos exemplares, obedientes de Deus, ao passo que nós, miseráveis pecadores, somos este filho desobediente, este filho que não é exemplar ou ainda não é exemplar. Pode ser que algum de vocês que assistiram esta aula já esteja neste patamar. Infelizmente, desgraçadamente, eu ainda não estou. Então, é muito conveniente, e mesmo que eu fosse um filho exemplar, ainda assim seria conveniente que eu pedisse a intercessão desses filhos próximos, desses filhos que se comportam mais do que eu, muito mais do que eu, como amigos de Deus, como diz São Pio X. E aí agora ele enfrentará esta questão da única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo na pergunta 368. Sendo Jesus Cristo nosso único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão da Santíssima Virgem e dos santos? Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus, enquanto sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Ele, em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nos obtém todas as graças. Mas a Santíssima Virgem e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxiliam-nos com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. Então, percebam que este é um assunto que habitualmente, e o Catecismo da Igreja Católica, até para dizer, eu posso dar uma impressão equivocada de que ao passo atrás, né, um pouco antes na aula, eu falei que o Catecismo de São Pio X era mais completo, e de fato é. Mas este assunto é tratado pelo Catecismo atual na parte que diz respeito à fé, especificamente no artigo de fé atinente à comunhão dos santos. Só para que eu não dê a impressão que esse assunto não é tratado em momento algum no Catecismo atual. Sim, ele é, mas de maneira muito conveniente, muito adequada e acertada, no meu humilde entendimento. São Pio X trata desse assunto também nesta parte específica do primeiro mandamento, justamente para debelar qualquer tipo de erro de que a intercessão, o pedido de intercessão de Nossa Senhora, dos santos e dos anjos fosse algum tipo de culto indevido a uma criatura. Então São Pio X, de maneira muito adequada, debela este erro nesse momento também. Vejam, é bem interessante nesta resposta que eu acabei de ler, quando São Pio X diz em virtude dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que estar muito claro. Quando eu venero um santo, quando eu venero a Virgem Santíssima, eu enxergo o Cristo que transparece naquela vida exemplar. Isto tem que ser uma realidade muito clara para nós. Eu não paro no santo simplesmente. É claro que eu tenho um apreço, eu tenho um amor, especialmente pela Virgem Santíssima, mas eu preciso chegar em Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso sempre acontece, especialmente com Nossa Senhora. Eu sempre falo para os meus alunos, não tenham medo, não tenham um escrúpulo, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, não tenham qualquer tipo de escrúpulo em amar e amar muito Nossa Senhora, porque quanto mais nós amamos Nossa Senhora, de maneira automática nós mais amamos Nosso Senhor Jesus Cristo, em medida igual ou maior. É algo automático mesmo. Quanto mais nos aproximamos de Nossa Senhora, necessariamente nós nos aproximamos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito evidente. Isto eu vejo, além de ver isto na doutrina, na vida dos santos, eu vejo isso na vida de pessoas muito próximas. Aquelas pessoas mais próximas de Nosso Senhor Jesus Cristo são certamente aquelas mais próximas também da Virgem Santíssima. Então, aí São Pio X começa a falar de forma muito adequada, como eu disse, do culto desta
de pedir a intercessão, este culto de veneração que nós temos para com a Virgem Santíssima, para com os anjos, para com os santos, e aí sim ele entrará na pergunta 369, na questão das imagens sagradas. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas mesmas pessoas. É a mesma resposta que foi dada lá no Concílio de Nicéia, no século VIII, a mesma resposta que foi dada por São Basílio e por Santo Tomás de Aquino, que na realidade esta honra ela não é prestada às imagens, mas sim às pessoas representadas pelas imagens. Pergunta 370. E as relíquias dos santos? Este é um assunto que o catecismo não trata. Aí sim faltou, de fato, no catecismo atual, a questão das relíquias, que o próprio catecismo romano também aborda, e o catecismo de São Pio X igualmente. E as relíquias dos santos podem honrar-se? Sim, também as relíquias dos santos podem e devem honrar-se, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Então, por exemplo, uma relíquia de primeiro grau de um determinado santo, um pedaço de um osso, por exemplo, de um determinado santo. Recentemente, um sacerdote mandou para mim a foto de uma relíquia de primeiro grau de Dom Vital, por exemplo. Dom Vital não foi sequer beatificado, muito menos evidentemente canonizado, mas ele está em processo, né? Se Deus quiser, será mais um santo brasileiro, mas é só para que vocês tenham a ideia do que é uma relíquia. E ela sim, como diz São Pio X de forma muito bela, a relíquia não só pode, ela deve ser venerada, porque de fato aquele corpo, e foi algo até que eu nem tinha dito, eu falei apenas de Nosso Senhor Jesus Cristo, apenas entre aspas, mas o corpo de Cristo transparece, o rosto também de Cristo transparece na vida daquele santo, mas ao mesmo tempo o corpo daquele santo, ele é templo do Espírito Santo. Então, quando eu venero uma relíquia, eu venero o santo, mas de alguma forma adoro o Cristo que viveu e amou através daquele santo, como eu já falei várias vezes na aula de hoje. E para finalizar, a última pergunta que São Pio X faz é a pergunta 371. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus